Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Estudando Marcel Benedetti. Muito obrigado a vocês que têm nos acompanhado. Estamos estudando o livro Animais, Tudo o que Você Precisa Saber, da Mundo Maior Editora, um livro muito didático, muito simples, do Marcel Benedetti. E hoje vamos ler a questão número 42 do livro do Marcel Benedetti. A questão é até meio longa, Vamos ver aqui qual foi a resposta do Marcel em relação a isso. Minha vizinha tem um cachorro que veio morar com ela depois que seu ex-marido desencarnou. Quando o marido desencarnou, o cachorro ficou ao lado do corpo até aparecer alguém. Isso já faz um tempo, mas ele ainda está triste e não come direito. Por que isso? O que podemos fazer? Vamos lá, e essa questão lembra muito, a do filme, Sempre ao Seu Lado, que conta a história do Hachiko, esse cachorrinho aí que eu até coloquei a foto aí para ilustrar. No Japão, há uma estátua de um cão chamado Hachiko, esse cachorrinho aí que está na foto, que todos os dias acompanhava o seu dono. O nome do seu dono está aí também. Só vou ler o sobrenome dele, o Eno. Não vou me arriscar a falar o primeiro nome, talvez eu leia de forma errada. Então, o Hachiko acompanhava o seu dono até a estação de Tóquio e o aguardava para retornar ao lar todos os fins de tarde. Isso foi em 1925. Certo dia, Hachiko acompanhou seu dono até a estação, como fazia regularmente, viu o dono partindo e se deitou na margem dos trilhos, aguardando seu retorno. Só um parênteses aqui, o filme é lindíssimo, tá? O filme Sempre ao Seu Lado, que é inspirado nessa história. Eu confesso que eu só assisti uma vez o filme, porque eu me emociono muito com a história. Quando eu estava digitando, essa questão aqui, eu confesso que eu me emocionei muito. Porque eu fico imaginando, o cachorrinho ali, a gente vai ver, para quem conhece a história, a gente vai ver o quanto ele, amava o seu dono, amava o seu tutor. E quem tem cachorro, acho que às vezes passa por situações muito parecidas. Quando vai sair para o trabalho, Mas vamos terminar a história aqui, depois eu termino o meu comentário. Mas eu confesso que eu me emocionei muito com o filme, assisti uma vez só. E me emocionei muito quando eu estava relendo a história aqui do Hachiko. Então, seguindo ali. A tarde chegou e o seu dono, o dono do Hachiko, não retornou. Mas ele o esperou pacientemente. A noite veio e em seguida amanheceu, mas seu dono não veio. O dia passou e depois a noite caiu novamente. Hachiko não saía dali nem mesmo para se alimentar do que as pessoas conhecidas lhe traziam. Queria que seu dono voltasse logo, pois estava demorando. Os dias se passaram sem que Hachiko soubesse que seu dono não mais voltaria, porque morreu no caminho de volta para casa já havia 3 dias. O cão emagrecia a olhos vistos. Suas costelas se tornavam salientes, sob a pele ressecada, pela desidratação, pois sequer bebia algum gole de água. As pessoas que o conheciam choravam ao seu lado, compartilhando de sua dor. Mas Hachiko não se importava com isso. Queria que seu dono de volta, e não importava nem comida, nem água, e nem mesmo a vida. De fato, 10 anos depois, Hachiko desencarnou, deitado na mesma posição em que esteve desde que seu dono partiu. Essa é uma das fotos tiradas do Hachiko, quando ele desencarnou. Como homenagem à fidelidade desse cão, hoje existe nessa estação de trem uma estátua como símbolo de fidelidade e amizade. Aí do lado esquerdo a gente vê a foto do Hachiko e no mesmo quadrinho ali, a estátua do Hachiko que fizeram em homenagem a ele. E aqui uma outra estátua, lindíssima também, uma linda homenagem que fizeram, do Hachiko encontrando seu dono. Os animais podem ser mais fiéis do que podemos supor, e mais sensíveis do que imaginamos. A depressão é comum entre os animais, e pode se manifestar em forma de alguma enfermidade. Dependendo da personalidade e da sensibilidade, talvez nada o convença
Mas se for possível substituir a atenção dada pelo dono por outra pessoa tão dedicada quanto ele, talvez se consiga algo positivo. Os animais não são tão diferentes de nós. Eu confesso que eu me emocionei agora também de novo ao reler a história do Hachiko, e principalmente por essa foto aqui do Hachiko, essa foto da direita, em que o Hachiko está reencontrando o seu dono. Eu fico imaginando no mundo espiritual como deve ter sido lindo esse reencontro. E o quanto o dono do Hachiko deve ter ficado muito triste também pela separação dele. Não sei se a gente não tem essa informação. Se do mundo espiritual ele acompanhou, né, o Hachiko, ele ficou 10 anos ali na estação de trem, esperando pelo dono, esperando pelo retorno que nunca aconteceu. E isso mostra o quanto a gente precisa realmente amar os nossos animaizinhos com todo o coração, com todo o carinho, porque eles nos amam incondicionalmente. Às vezes a gente vê aquelas frasezinhas, né, em redes sociais, né? Puxa, nós temos amigos, nós temos filhos, esposa, marido, enfim. E para os animais, eles só têm a nós. Por mais que a gente tenha, né? Por mais que o animalzinho tenha mais de um tutor, né? Às vezes um casal, né? Uma família, sempre ele se apega em alguém, né? Ou tem mais afinidade, né, com alguém. E às vezes a gente, né, sai para trabalhar, sai para fazer os nossos afazeres, né? E às vezes, lógico, a gente não tem que deixar de fazer os nossos afazeres, né? Pelo amor de Deus, mas ter essa consciência de que eles ficam lá à nossa espera e ficam muito felizes com a nossa espera. E muitas vezes a gente tem um dia tão conturbado, né? Às vezes, né, a gente passa por situações desagradáveis, né, no dia a dia, né? Enfim, no trabalho, na escola, né, onde quer que a gente vá. Mas saber que a gente tem um animalzinho nos esperando, saber que nós temos ali um filhinho de 4 patas, né, à nossa espera, e que passou às vezes o dia inteiro esperando pela gente, esperando por esse reencontro. Então que a gente se lembre da história do Hachiko, que é uma história emocionante. Eu recomendo assistir o filme, tá? Embora seja aquele filme, né, prepare o lencinho, mas é uma história lindíssima. É uma história que mexe com a gente e que faz a gente refletir sobre a nossa relação com os animais, até mesmo com outros seres humanos, né? Porque os animais também nos ensinam isso, nos ensinam a lidar melhor com alguns seres humanos, embora às vezes a gente ache difícil, né, essa convivência, mas ela é necessária. Então que a gente aprenda que os animais também sofrem com a nossa partida. Recentemente, né, aquele cantor Naim, ficou famoso nos anos 80, né, se apresentando nos programas do Silvio Santos. Me chamou a atenção um detalhe no velório dele. E isso foi um pedido que ele deixou enquanto ainda estava em vida, para que levassem os animais dele no velório. E ele pediu para que deixassem o caixão no chão. Normalmente a gente vê os caixões em velórios, né, em suportes, né, ele pediu para deixar no chão, para que os animais pudessem vê-lo ali, para que os animais pudessem saber, né, de alguma forma, que ele não tinha abandonado eles, os animais, e que ele estava partindo, o seu corpo físico estava partindo. Eu achei muito interessante isso, e eu confesso que eu também já deixei isso meio que registrado, né, para meus familiares, que quando eu desencarnar, se eu ainda tiver animaizinhos, que eles vejam o meu corpo ali no velório, para que eles saibam que eu estou partindo, para que eles não fiquem com aquela sensação: puxa, cadê meu dono? Meu dono não vai voltar? Ah, mas será que o animal sabe o que está acontecendo? Muitas vezes sabe. Às vezes ele vê ali o corpo físico, até mesmo de um outro animal que também desencarnou, e ele sabe, né, que a vida já se foi. Então, né, eu gostei muito desse procedimento do Naim. E eu confesso que eu já pedi também, que quando eu desencarnar, façam a mesma coisa, que pelo menos deixe
que os meus animais vejam o meu corpo ali, para eles saberem que o meu corpo físico partiu, o meu espírito continuará vivendo em outra dimensão. Bom, eu me emocionei muito hoje aqui. Quem estiver assistindo, imagino que também tenha passado pela mesma situação, mas é algo que realmente toca a gente. Eu confesso que essa questão particularmente me tocou bastante. E eu fico imaginando, né, aquele reencontro maravilhoso que deve ter sido do Hachiko com o seu tutor no mundo espiritual. Quem sabe um dia a gente tem alguma notícia, né, algum livro, que sei lá, que conte essa história, né, como foi o outro lado da vida. Antes de encerrarmos, uma questão aqui do Livro dos Espíritos, lá no capítulo Os Três Reinos. Eles não são simples máquinas como supondes. Sua liberdade de ação é limitada pelas suas necessidades e não se pode ser comparada do homem. Para aqueles que ainda acham que animal não tem sentimento, não sente dor, o exemplo do Hachiko aí acho que ilustra bem o que aconteceu, né? Ficou ali fiel. E quantos casos a gente não vê, né, de animais que muitas vezes ficam na porta de hospitais, né? O tutor às vezes foi internado, às vezes desencarnou, e o animal fica ali às vezes na porta do hospital. Eu vi um vídeo uma vez de um animal, de um tutor que tinha sofrido um acidente, e o cachorro porque queria ir junto na ambulância, porque ele estava ali junto com o seu tutor. Então, são cenas como essas que aquecem o nosso coração e que secam as nossas lágrimas no bom sentido, né? De saber que eles são seres maravilhosos. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam no programa de hoje. Semana que vem estaremos de volta. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.